Fala galera, estamos voltando aqui com as aulas de cálculos aplicados na farmacologia. Espero que vocês prestem bem atenção agora, façam suas anotações, tá? Para possíveis perguntas e dúvidas, tá ok? Lembrando que no material de vocês tem uma série de atividades, né, de questões em si, se não me falha a memória, em uma das atividades contém lá 20 questões, dentre elas uma ou duas eu estarei respondendo aqui, mas todo o conteúdo, né, de forma resumida, a gente vai estar apresentando essa série de vídeos, tá? Mas qualquer dúvida pode entrar em contato que aí a gente vai tentar estar sanando essas dúvidas, tá? Pois bem, pessoal, a primeira parte de cálculo que nós temos são os cálculos de gotejamento em si. Ou seja, quando eu vou ter que instalar um soro, eu vou ter que controlar rigorosamente, até porque a gente comentou lá nos 13 certos que o tempo certo do medicamento, né, o tempo que ele deverá ser administrado, como também os intervalos, né, porque falando em tempo tem essas duas proporções. Ou o tempo de infusão da medicação, ou o tempo na questão de períodos que a gente vai ter que estar administrando essa medicação ao paciente. Tipo, intervalos de 8 em 8 horas, intervalo de 12 em 12 horas e assim por diante. Pois bem, então falando do cálculo em si, nós temos aqui 4 fórmulas básicas em si, tá? Onde nós temos 2 fórmulas para trabalharmos o gotejamento quando o tempo de infusão, pessoal, tiver em horas. Então preste bem atenção nisso, tá? Tempo de infusão ele vai determinar também qual vai ser a fórmula a ser aplicada, tá? Então, o tempo da infusão, o tempo que está lá na questão, se o tempo estiver em horas, nós vamos ter que utilizar uma dessas duas fórmulas aqui. Quando o tempo estiver em minutos, nós vamos ter essas outras duas opções. Lógico que até então não ficou tão claro para vocês, porque vocês não estão vendo os exemplos em si das questões. Mas vamos lá. Um exemplo bem simples. Prescrito 500 ml de soro fisiológico para ser administrado no período de 8 horas. Calcule o número de gotas. Pronto, então pessoal, olha só o que o enunciado diz. Eu tenho lá 500 ml de soro a ser administrado em 8 horas. Sendo assim, eu ficaria ou com essa fórmula aqui ou então com essa outra. Contudo, olha só o que foi que eu falei ainda. Calcula o número de gotas. Sendo assim, nós vamos ter que utilizar esta fórmula aqui. Se porventura nós tivéssemos outro exemplo, onde o volume a ser administrado fosse, por exemplo, 1000 ml de soro, a ser administrado em 10 horas, calcula o número de microgotas. Então, olha só o que é que nós teríamos aqui. Tempo novamente está em horas, né? 10 horas. E aí vocês iriam ter que calcular, conforme a questão, o número de microgotas. Então, aqui está a referida fórmula. O problema, pessoal, é que muitas vezes a gente se confunde muito, principalmente com esse enunciado final, hora da questão, hora da própria fórmula. Na questão diz o seguinte, muitas das vezes, calcula o número de gotas por minuto. Cuidado com essa pegadinha, tá? Essa questão que diz no final do enunciado das questões, não necessariamente está lhe dizendo que você vai ter que utilizar a fórmula do minuto, tá? Preste bem atenção, repetindo. O final da questão diz lá, calcule o número de gotas por minuto. Isso não quer dizer que vocês vão ter que utilizar esta fórmula aqui de baixo não, tá pessoal? Então vamos ter um pouquinho de cuidado quanto a essas pegadinhas, essas questões que tem. Não é nem pegadinha, né? Toda questão praticamente ela vai ter esse enunciado final, tá? Então, nós temos também aí duas outras fórmulas para calcular gotejamento, só que percebam que na própria fórmula vem dizendo que o tempo agora ela vai ter que estar em minutos, tá? Então, estou lá com 100 ml de soro para ser administrado em 30 minutos. Calcula o número de gotas. Então, as gotas agora, o tempo da infusão está em minutos. Eu vou usar esta fórmula aqui. Se porventura nós tivéssemos lá 50 ml de soro para ser administrado em 20 minutos e quiséssemos calcular o número de microgotas, aqui está a respectiva fórmula. Ou seja, pessoal, mais adiante nós vamos ter esses exemplos, mas está aí a dica. Para podermos entender o que realmente vamos calcular e o que a gente vai estar tendo de observações, é justamente isso. Dica inicial, né? Então você vai ter que inicialmente anotar os dados do problema, ou seja, o volume e o tempo. Então tá lá, prescrito
500 ml de soro. Esse é o meu volume, eu já faço essa anotação. Tempo de infusão, pessoal, já falei aqui a vocês, tá? Que o tempo ele vai determinar qual a fórmula vocês vão ter que utilizar, lógico, e também de acordo com o que se pede, se gotas ou microgotas, mas é essencial que vocês se atentem a isso. Se o tempo da questão está em horas ou se o tempo da questão está em minutos. Lembre-se que esse tempo está lá na questão. Tantas ml de soro para correr em 5 horas. Tantas ml de soro para ser administrada em 2 horas. Tantas ml de soro para ser infundido, né? Tem várias formas aí do elaborador da questão colocar para vocês o que ele está querendo que vocês calculem, tá? Pois bem, então, depois de anotar o volume e o tempo da infusão, vocês vão agora observar o que é que ele pede. E ele pede para calcular o quê? É o número de gotas ou o número de microgotas. Então, feita a anotação desses 3 itens, repetindo, o primeiro deles, o volume da solução a ser administrado. Segundo, o tempo da infusão. E terceiro item, o que ele está pedindo para calcular, se é o número de gotas ou o número de microgotas. E aí, pessoal, por fim, se o tempo dado na questão está em horas ou minutos, como a gente já frisou, você vai estar fazendo a escolha da fórmula correta para estar calculando o que está sendo pedido. Pois bem, então vamos lá ao primeiro exemplo. Então, exemplo 1, nós temos aí quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrarmos 1000 ml de soro glicosado a 5% no período de 6 horas. Percebam o seguinte, a questão não é tão comum vocês verem o início da questão já dizendo o que é que ele pede, tá? Mas aqui eu trouxe esse exemplo um pouco diferente, onde o elaborador ele já disse quantas gotas, já está dizendo que ele pede. Geralmente vocês vão ver o inverso, vocês vão ver o elaborador botando lá, prescrito 1000 ml de soro glicosado a 5% para ser infundido ou ser administrado em 6 horas. Calcula o número de gotas, calcula o número de microgotas, ou seja, ele pede no final, tá? Mas temos também essa forma aqui de questionamento, tá? Então, pessoal, quantas gotas, né? Então, fixe nisso. Gotas, ele está pedindo número de gotas, já faz esse tipo de anotação, tá? Mas percebam bem que no exemplo já diz o seguinte, quantas gotas por minuto, isso simplesmente é uma forma de confundir vocês, pois aí algum de vocês poderia pensar em utilizar a fórmula de minutos, mas percebam que o enunciado no final ele diz, ó, questão de horas. Então vamos lá às possíveis anotações. Então o número de gotas é o que está sendo pedido. O volume a ser infundido será de 1000 ml de soro. O tempo da infusão é de 6 horas. Como eu falei para vocês no início, né, da observação, façam sempre essa anotação, pessoal, do que tem e do que está sendo pedido. Então, que eu tenho um volume de 100 ml a ser infundido no tempo de 6 horas. Percebo que o tempo da infusão está em horas. Trago aqui esse lembrete para vocês, né, no rodapé, onde temos as 4 fórmulas, pessoal. Então, ó, olha só o que é que está dizendo aqui a nossa questão. Número de gotas é o que pede. Então, ó, eu tenho a forma para calcular o número de gotas, que seria essa aqui, ou esta outra aqui. Mas percebam que no enunciado o tempo da minha infusão está em horas. Então, ó, se eu quero calcular gotas com o tempo em horas, eu vou utilizar esta fórmula aqui, ó. Volume, que ele tem que estar aqui em ml, e dividido pelo tempo vezes 3. Então, esta é a nossa fórmula em questão. Professor, por que eu não posso usar a fórmula de baixo? Percebam que na fórmula de baixo, pessoal, a gente diz claramente, ó, que o gotejamento ele está em minutos, né? As gotas estariam em minutos, ou seja, o tempo da infusão ele estaria em minutos, tá? Então, vamos lá. Transcrevendo aqui a fórmula, pessoal, gotas por minuto corresponde ao volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, nós vamos ter gotas igual ao volume, 1000 ml, o nosso tempo de infusão, 6 horas, vezes 3. Professor, de onde surgiu esse 3? Esse 3 é uma constante, pessoal. Isso é da fórmula em questão em si, tá? Toda fórmula, vocês percebem que ela vai ter uma constante, tá? Exceto, né, essa segunda fórmula aqui, ela não tem nenhuma variante, nenhuma constante, ela só tem as siglas do que a gente precisa preencher em si, tá? Então, olha só, gotas vai ser igual ao volume dividido pelo tempo, que é de 6 horas, vezes a constante 3.
Primeiro, pessoal, isso aqui é propriedade da matemática, tá? Daqui por diante é a matemática em si. Até então nós tínhamos apenas lógica, né, de preenchimento. Então, o que é que a matemática vai pedir para nós? Quando nós tivermos aqui, ó, multiplicação e divisão, primeiro eu devo efetuar a multiplicação em si, tá? Lembrando que a gente está trabalhando aqui uma fração. Ou seja, se essa multiplicação ela tivesse na parte superior aqui, ó, no numerador, eu teria que resolvê-la primeiro para depois efetuar a divisão, tá? É o que vai ocorrer em outro exemplo lá mais adiante. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou repetir. O número de gotas será igual a 1000, que eu não mexo nesse 1000 até agora. E a multiplicação 6 vezes 3 deu 18. Agora sim eu vou partir para a divisão em si. Então, 1000 dividido por 18 vai corresponder a 55,555. Deu uma dízima periódica. Então, pessoal, repetindo, olha só a questão. Prescrito aqui, né, quantas gotas por minuto deverão correr em 1 minuto, né, para administrarmos 1000 ml de soro glicosado a 5%. Esse 5%, pessoal, a gente só vai trabalhar mais adiante quando tivermos questões de concentração ou aumento de concentração. Essa medicação está sendo pedida para ser administrada em 6 horas. Então, repetindo aqui, o número de gotas vai ser igual ao volume dividido pelo tempo vezes 3, isso é a constante da fórmula. Nosso volume, 1000 ml. O tempo de infusão, 6 horas, vezes 3, que é a nossa constante. E repito aqui o 1000 para poder resolver essa multiplicação. Ó. 6 vezes 3, 18. Dividindo 1000 por 18, tivemos aqui o resultado de 55,5555. Agora, pessoal, nós vamos para a questão da regra do arredondamento, tá? O arredondamento vai dizer o seguinte: se o primeiro dígito após a vírgula, ele for igual ou superior a 5, nós vamos automaticamente arredondar esse número que precede a vírgula. Então, ó, nosso resultado aqui deu de aproximadamente 56 gotas por minuto. Ora, se tivéssemos, por exemplo, 55,4, o primeiro número após a vírgula foi 4, né, ou abaixo dele, nós iríamos apenas, pessoal, retirar todos os números que tem após a vírgula e ficaria 55 o nosso resultado. Então, muito cuidado com algumas afirmações que vocês escutam aí, que a galera diz. Observe primeiro o número após a vírgula. Se ele der igual ou superior a 5, você arredonda, você aumenta. Se tiver abaixo, você diminui. E aí, nessa questão de diminuir, pode ser que alguém pensasse que se eu tivesse lá, por exemplo, 55,4, que o resultado final seria 54. Não se diminui, sim elimina o que tem após a vírgula, se assim o primeiro número for 4 ou menos que 4, tá? Após a vírgula. Pois bem, pessoal, então, prosseguindo aqui, nós temos nosso segundo exemplo. Novamente, aí, ó, a questão vem já dizendo que ele está pedindo, né? Quantas gotas por minuto. Então, já faz a anotação, gotas. Para administrar 300 ml de soro fisiológico na concentração de 0,9% em 4 horas. Percebam, pessoal, que a questão do tempo da infusão está em horas. Então, vamos lá, ó. Número de microgotas por minuto é o que está sendo pedido. O volume da infusão ele está em ml, então temos aí 300 ml. E o tempo da infusão, pessoal, que é primordial para decidirmos qual vai ser a fórmula, ele está em horas, então 4 horas. Novamente aí o lembrete aí para vocês, tá? Nós temos as 4 fórmulas, percebam que a questão está pedindo para calcular microgotas. Então, ó, eu tenho que usar uma dessas duas fórmulas. Mas percebam que a questão, o tempo de infusão está em horas. Se o tempo está em horas, a gente vai estar utilizando, ó, essa fórmula aqui, pessoal. Microgotas vai ser igual ao volume dividido pelo tempo. Então, na sequência, nós vamos ter aí, ó, microgotas igual ao volume dividido pelo tempo. As microgotas serão igual a 300, que é o nosso volume em ml, né? Lembre-se disso. E o tempo da infusão vai ser de 4 horas.
E aí, dividindo 300 por 4, nós vamos ter o resultado de 75 microgotas por minuto. Então essa é a resposta da nossa questão, do nosso exemplo de número 2. Eu vou apenas modificar aqui, pessoal, rapidinho esse nosso exemplo, para que vocês entendam um pouco como a gente poderia ter aqui o enunciado da questão, tá? Então, olha só. Vamos lá, rapidinho aqui. Ok. Então, pessoal, nós temos aqui a mesma questão, só que com enunciado um pouco diferente. Prescrito 300 ml de soro fisiológico a 0,9% para ser administrado em 4 horas. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto? Então, mesmo moído, pessoal, só mudei a posição do que ele estava dizendo lá no enunciado. Ele pedia no início da questão, aqui ele está no finalzinho, mas os dados são os mesmos, tá? Só para lembrar vocês que poderá estar também dessa forma. Então, novamente, volume 300, nosso tempo de infusão 4 horas. Aí estão as fórmulas. Como o tempo de infusão está em horas, nós vamos ter a fórmula de volume dividido pelo tempo. Então, microgotas igual volume dividido pelo tempo. Nossas microgotas, volume 30, perdão, nosso volume é de 300 ml, dividido pelo tempo de 4 horas. E aí, resultado final, 75 microgotas por minuto. Então percebam como até então a coisa não está tão difícil, né? Basta vocês determinarem primariamente, lembre-se disso. Anote primeiro o que temos de dados, se o volume está lá disponível, você já faz a anotação. O tempo da infusão está em horas ou está em minutos, coloca lá também. E ao fim, o que ele está pedindo para calcular. Apesar que, como eu dei os dois primeiros exemplos aqui, o que ele estava pedindo estava no início da questão, né? Ora microgotas, ora o número de gotas. Lembrando, pessoal, que para isso também, às vezes surge um questionamento, professor, mas na prática, essa questão como é que faz, né? Nós vamos ter, consequentemente, pessoal, dois tipos de equipos. Nós não temos apenas só dois, tá? Mas assim, em termos de gotejamento, são dois. Nós temos o equipo de macrogotas e o equipe de microgotas. Lembrando também, pessoal, que é bem interessante, você não vai ver o profissional chamando equipe de macrogotas, às vezes. Vocês vão ver alguns chamando a equipe de gotas, tá? Ou o inverso, tá? A gente fala aqui na questão qual é o número de gotas, e quando chega lá no nome do equipo, inclusive na própria embalagem diz equipe macrogotas. Ou seja, macrogotas e gotas é a mesma coisa, ou melhor, são a mesma coisa, tá? Estou determinando a mesma situação. Lembrando que uma gota equivale a 3 microgotas. Tá? Temos também essa correlação, pois tem questões que vão pedir para a gente apenas converter de gotas para microgotas. Exemplo, se eu tenho lá 10 gotas por minuto, isso em microgotas eu teria 300. Essa mesma questão aí, o resultado final deu 75 microgotas. Se eu fosse instalar o soro no equipo de gotas ou macrogotas, que é a mesma coisa, o equipo, eu iria fazer o quê? 75 dividido por 3, já que a correlação é essa, né? Uma gota vale 3 micro. Se eu quero converter de micro para gotas, eu divido por 3. Se eu quero converter de gotas para microgotas, eu multiplico por 3. Não tem aí essa correlação de equivalência, mas equipos, pessoal, de forma geral, em termos de gotejamento, nós vamos ter o equipo de gotas ou macrogotas e o equipo de microgotas. Temos outras modalidades de equipo, mas aí vai de acordo com a necessidade de equipamento ou de infusão. Exemplo, eu tenho equipo para infusão venosa, esse equipo ele vai vir numa coloração transparente. Eu tenho um equipe ainda para infusão venosa, mas a coloração dele é uma coloração laranja ou ambar, como algumas literaturas trazem. Também é para infusão venosa, só que para medicações fotossensíveis ou fotoreagentes. Eu tenho um equipe da coloração azul ou lilás, né? Dependendo aí da marca também, mas é muito comum vocês verem o azul.
O azul, mais quando o gotejamento é gravitacional, isso aí é para a instalação de dietas. Ele, quando vem numa coloração lilás, geralmente é um equipo de bomba de infusão, mas também com a mesma finalidade, para a infusão de dieta, né, por sonda ou em acesso central, quando nós temos alguns tipos de dietas mais específicas em si, tá? Porém, vale ressaltar, pessoal, que nesse caso de manipulação de dietas específicas, que são administradas em acessos centrais, nutrições parenterais, né? Dieta parenteral que vai no acesso central, conforme resolução do COFEN, essa daí tem que ser manipulada pelo profissional enfermeiro, tá? Então temos que lembrar também desse pequeno detalhe em si durante a administração. Já que a gente fala que houve tantos erros aí noticiados, né, nos repórteres, a gente fala, é raro administrar uma dieta na veia, mas lembre-se que tem certos tipos de dieta, não sei se vocês lembram desse fator, né, quando pagaram nutrição, tem dieta que ela vem para ser administrada na veia, tá? Numa veia central, não é numa veia periférica, é numa veia central. E para mais cuidados, aí o COFEN determina que quem tem que manipular esse tipo de dispositivo, instalação, administração, é o enfermeiro. Então, um dos grandes erros aí, talvez, naquele processo todo, não foi só o erro da via, e sim o erro do profissional que foi fazer a administração daquela dieta em si. Então, pessoal, a gente encerra esse primeiro vídeo por aqui, daqui a pouco a gente dá continuidade.